Doutor, e essa antecipação aí da segunda dose no Rio de Janeiro, o senhor acha que é algo localizado ou que deve se espalhar aí pelo país? Eu acho que é localizado e é fruto também do receio do vencimento de vacinas, né? Então, em vez de vencer a vacina, aplica-se a vacina. A Fundação Oswaldo Cruz já emitiu um parecer dizendo que ela é contra essa ideia, que ela acha mais adequado ampliar a base de cobertura, principalmente porque a primeira dose já faz uma proteção bastante efetiva contra as variantes que estão circulando aí. Então, ter mais gente com a primeira dose teria um impacto sanitário maior do que ter mais gente ter mais gente com a primeira dose teria um impacto maior do que com as duas doses. Por quê? Porque em 80% dos casos em que você tem a variante Delta, a variante de Manaus, a variante Gama envolvidos, a pessoa se protege. Então, a Fiocruz publicou isso e deixa a sua opinião. O governador do Rio de Janeiro resolveu tomar essa decisão de antecipar, baseado num conjunto de dados. Um dos dados é que as vacinas estão próximas ao seu vencimento. Então, se está próximo ao vencimento, não tem jeito, tem que usar. Né? Mas eu volto a dizer, como já disse aqui anteriormente, essa questão de antecipar ou aumentar o número de primeiras doses é o principal sintoma da falta de pessoas indo se vacinar. Então, você tinha uma expectativa de ter 100 pessoas se vacinando, arruma 100 vacinas. Vão 90, sobra 10. O que está acontecendo na maior parte do país, que está incluindo novas pessoas, etc., é o fato de que nós não estamos tendo capacidade de convocar as pessoas para vacinar. E por que não estamos tendo capacidade para convocar as pessoas para vacinar? Pelo menos duas razões. A primeira é falta de campanha. Nenhuma das três esferas de poder no Brasil está realizando campanhas para chamar as pessoas a se vacinarem, para dizer da importância da vacinação, para dizer da importância de não buscar esta ou aquela vacina, que todas as vacinas, se adequadamente utilizadas, tendo uma boa cobertura de toda a população, farão a doença ceder. E a segunda razão são os maus exemplos dos nossos governantes. Né? Quer dizer, nós não temos comunicação e ainda temos um presidente que é contra a vacina, é um dos únicos presidentes do mundo, um dos únicos grandes líderes, quer dizer, ele não é um grande líder, mas os outros são grandes, né? Tomaram vacina. Ele não tomou vacina. Isto é um exemplo muito ruim para a sociedade brasileira. Né? Então, por essa razão, nós estamos tendo uma cobertura vacinal um pouco abaixo daquela que poderíamos ter. Nós vimos aí, na cidade de Serrana, 97% da população que era vacinável, ou seja, acima de 18 anos, compareceram para tomar a vacina. Agora, a Folha publica também uma pesquisa demonstrando que mais de 90% de adolescentes são favoráveis à vacina. Então, a conclusão que eu acho que nós podemos chegar é: negacionismo é exceção. Agora, falta de comunicação neste ponto da pandemia é regra. Não estamos nos comunicando e quando o fazemos é o presidente comunicando que vacina transforma as pessoas em jacaré. Então, temos o que fazer. Sim, é uma comunicação que quando vem mais desinforma do que informa a população. Doutor, ainda falando de vacinação, São Paulo recebeu um novo lote de matéria-prima para a produção da Coronavac. Foi a maior remessa já adquirida pelo Butantan e com os 12 mil litros do IFA é um ingrediente farmacêutico ativo, né? Vão ser produzidas 20 milhões de doses da Coronavac. E agora esses insumos vão passar por invase, rotulagem, embalagem e também pelo controle de qualidade, né? Esse processo dura ali 2 semanas. As vacinas vão ser destinadas ao Programa Nacional de Imunização e com essa remessa, o Butantan vai completar a entrega de 83 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Essa é uma notícia importante.
É uma notícia importante, volto a dizer, a Coronavac é uma vacina muito efetiva, ela tem uma eficácia menor do que as outras vacinas, mas em termos de efetividade, ou seja, efeito na comunidade, o efeito dela é tão bom quanto o das outras vacinas. Bastasse o exemplo de Serrana, já falamos aqui dezenas de vezes, tem o exemplo do Chile. O Chile tem uma população de 18 milhões de habitantes, mais de 10 milhões já estão vacinados, 80% da população chilena foi vacinada com a Coronavac. E os efeitos lá são semelhantes aos efeitos que nós estamos observando aqui em Serrana, né? Uma queda importante da mortalidade, uma queda muito grande do número de casos graves. O Butantan começa a chegar próximo do seu limite de entrega de vacinas encomendadas à Coronavac. O acordo comercial com a Coronavac era de produção de vacinas com IFA importado, era de 100 milhões de doses. Essas 100 milhões de doses vão fechar agora no dia 31 de agosto. E aí termina a compra que o Butantan fez, só faltam ainda 4 milhões de doses que o governo do estado de São Paulo comprou para si. E, aparentemente, essas 4 milhões de doses vão ser exclusivamente usadas no estado de São Paulo, né? O que o Butantan vai fazer depois dessas 100 milhões, 104 milhões de doses? Ele primeiro precisa terminar de fazer a fábrica que vai fazer Coronavac, se vier a fazer, mas a fábrica está sendo construída. Segundo, tem a Butanvac, que está em testes e está em produção. É uma vacina promissora, e se os testes de fase 1, 2 e 3 forem positivos, devem terminar por volta de novembro, dezembro, nós teremos aí um lote de algo em torno de 80 milhões de doses da Butanvac para começarem a ser utilizadas, né? Nesse período, nós já deveremos estar terminando de cobrir 100% da população brasileira com vacina, né? Hoje, nós já temos cerca de 20% da população com as duas doses, e incluindo a primeira dose, 50% com primeira dose. Então, provavelmente, se chegarem as vacinas, que nós esperamos que cheguem, da Janssen e da Pfizer, com a produção que ainda falta do Butantan e a produção da AstraZeneca, nós deveremos ter toda a população acima de 18 anos vacinada a partir de outubro, novembro, mais tardar, se chegarem as doses. E aí vamos discutir vacinar jovens e crianças, né? Jovens, a vacina da Pfizer já está comprovada que é uma vacina eficaz e segura, de 12 a 18 anos, e precisamos começar a ver a Butanvac, a Coronavac. A Coronavac fez testes de fase 1 e 2 em crianças acima de 3 anos. Em fase 1 e 2 foi positivo, precisa fazer a fase 3 ainda. Então, a sequência é mais ou menos essa para a gente ter um Natal melhor, né, do que o que foi o Natal do ano passado.